Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a poderosa mensagem da Palavra de Deus ao nosso favor. E dando início neste culto, nós vamos ter uma palavra de oração, falando com o Pai Criador, pedindo-lhe as bênçãos, a direção para este culto e também agradecendo por todas as vitórias, todas as bênçãos já alcançadas de suas santas mãos. Oremos. Gracioso e poderoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos achegamos em Tua santa presença mais uma vez, agradecidos por mais este dia de bênçãos, pela vida, pela paz, pela saúde, pelas vitórias alcançadas, Senhor. Agradecemos por tudo quanto tens nos concedido e pedimos também perdão por todos os nossos pecados, nossas falhas. Entregamos as nossas vidas em Tuas santas mãos, pedimos misericórdia do Senhor em nosso favor e que o Senhor ajude a cada um dos Teus filhos em suas necessidades, nas lutas, nos problemas, seja qual for a necessidade, que o Senhor possa ter compaixão de cada um de nós, ó Pai. E nós pedimos a direção para este culto, a inspiração para tudo quanto vamos fazer, e assim agradecemos ao Senhor,
no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, nós vamos ouvir os louvores, não é? Que serão cantados nesse culto. E então vamos adorar juntos, não é? Você pode acompanhar junto aí, cantar junto, se alegrar. E é muito maravilhoso, esses louvores são maravilhosos. E nós vamos certamente ter o nosso enlevo espiritual. A gente volta em seguida. Bem de manhã, sereno surge o dia, já vis-me entoam seu louvor, luz vem encher o mundo de alegria. Vem de manhã, contigo estou, Senhor. Vem de manhã, alegre a natureza, dá seu louvor ao Deus da criação. Só com fervor eu busco mais pureza, eu venho a ti, ó Deus, em oração. Pai, quando enfim a luz fugir do mundo, já quando o céu escuro e negro for, vem conceder em teu amor profundo luz, proteção, descanso em ti, Senhor. Sublime amor, o amor de Deus que a lira não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus entregou. Ao sofredor deu Ele a mão e as culpas lhe perdoou. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar.
se em tinta o mar se transformasse e em papel o céu também, e a pena ágil deslizasse, dizendo que esse amor contém, daria fim ao grande mar, ao esse amor descrever, e o céu seria muito pequeno pra tal relato conter. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Excelso amor, o amor de Deus, que nos remiu da perdição. Em gratidão proclamaremos tão grande amor e salvação. E quando enfim no lar dos céus, em gozo e glória eterna, pra sempre ali desfrutaremos do grande amor divinal. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Jamais teu coração se turbe, nem nele haja algum temor, pois Deus do céu de ti bem cuida. Ó, confia em teu Senhor. Deus é nosso Pai amado, que das aves ela bem, dá ao lírio tanta glória, sim te atenderá também. O fardo pode ser pesado, grande a cruz a conduzir, levando a Cristo teu cuidado, vais com ele o repartir. Deus é nosso Pai amado, que das aves ela bem, dá ao lírio tanta glória, sim te atenderá também. No céu se negras nuvens pairam,
dando a ti perturbação. Ó, busca em Cristo novo alento, nele a consolação. Deus é nosso Pai amado, que das aves ela vem, dá ao lírio tanta glória, sim te atenderá também. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, aqui está a palavra de Deus aberta diante de mim. E é segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4. E nós vamos ter ainda uma palavra de oração para podermos entrar na palavra do Senhor, falar com o Criador, com o autor da palavra. E esta é a oração intercessória que nós fazemos em todos os cultos, intercedendo pelas necessidades dos nossos irmãos. Seja qual for a necessidade, você que tem um pedido, uma necessidade, alguém pediu para você orar, qualquer coisa assim. Então agora nós vamos apresentar juntos todas essas necessidades, porque o Senhor é conhecedor de todas as coisas, não é? Pai Santo e maravilhoso, mais uma vez, ó Pai, estamos com os olhos fechados para agradecer ao Senhor por este culto, pelos louvores maravilhosos, não é, que nós já ouvimos, e também pedir agora em favor dos teus filhos. Senhor, olha para a necessidade de cada um, ó Pai. Cura os doentes, liberta os oprimidos, dá força, dá vigor, resolve os problemas de cada um, seja qual for o problema, seja na família, seja no trabalho, onde quer que seja, Pai. Ajuda o teu filho, ajuda a tua filha a vencer essa barreira, dando alegria, dando paz, dando harmonia entre as pessoas, entre os irmãos, entre as famílias. E nós te suplicamos estas bênçãos todas, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, e abençoa-nos também agora, enquanto vamos meditar na tua palavra. Que o Senhor possa abrir a palavra para nós, e assim nós podemos ficar todos abençoados, alimentados pela tua santa palavra. No nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Então vamos ler aqui, né, conforme foi anunciado, segunda aos Coríntios, né? Não sei se eu falei primeiro segunda, aquela hora. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, começando no versículo 1, onde diz assim: Por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento, os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos
por amor de Jesus. Amém. Que o Senhor acrescente as suas bênçãos a essa leitura, não é? Nós já vamos entrar na mensagem daqui a pouquinho. A mensagem é uma mensagem com um título muito sugestivo, que se chama Uma Igreja Enganada pelo Mundo. Se você não tivesse conhecimento da mensagem, ou se por acaso eu estiver falando a alguém que não tenha conhecimento da mensagem, de Malaquias 4, não é? Você ficaria curioso para saber qual é essa igreja que é enganada pelo mundo, não é? Porque aqui na escritura que nós lemos, São Paulo diz assim, no verso 3, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, porque para os que se salvam não deveria mais estar encoberto, já deveria ter sido revelado, não é? Aí no verso 4 diz, nos quais o Deus com letra minúscula, né? O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Então, nós prestamos atenção nisso, que ele disse que o Deus deste século, que não é outro senão Satanás, que é o Deus desse século, cegou os entendimentos dos incrédulos. E é interessante que ele não cega os entendimentos dos cristãos crentes, do crente no sentido real da palavra mesmo. Ele cega o entendimento dos incrédulos, não é? Para que eles não creiam na verdade, para que lhes não resplandeça o evangelho da glória de Deus. Então, é muito bom nós pensarmos nisto, né? E agora, como nós vamos entrar na mensagem, uma igreja enganada pelo mundo, né? Então nós vamos extrair daqui aquilo que é instrutivo para nós, edificante para nós, não é? Então é bom que cada um fique atento. Eu posso estar falando para pessoas já conhecedoras da mensagem de Malaquias 4, do 7º anjo, de Apocalipse 10, verso 7, como também posso estar falando para pessoas que não têm o conhecimento dessa mensagem. Então é bom que se permaneça bem atento para não termos os nossos entendimentos cegados pelo Deus desse século, né? Essa mensagem foi pregada pelo profeta William Marion Branham no dia 28 de junho de 1959, né? Em Jeffersonville, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Então nós vamos começar aqui, né? Parágrafo 1º. Começa assim: Jesus Cristo, seu Filho, e nos tem dado todas as coisas livremente em Cristo. Nós somos agradecidos a Ti, Senhor, pelos privilégios que nos tem concedido, pelo grande e supremo sacrifício de Jesus, que Jesus nos ofereceu no Calvário, para que nos reconciliasse de volta ao companheirismo e ao favor contigo, para que nós pudéssemos ter esse consolo de saber que está escrito, abre aspas, se vós estiverdes em mim, e minhas palavras em vós, podereis pedir o que quiserdes, e vos será feito. Agora, nós somos agradecidos por isso,
e oramos que tu nos dê fé para crer nisso com tudo que está em nós. Agora, deixe-me nos pôr de lado, Senhor, toda a fábula do dia, todo o cuidado desta vida, desde o servente até o pastor, para que não haja nada em nossas mentes agora, porém que estejamos esperando, ouvindo reverentemente para o Espírito Santo nos falar, que nós possamos realizar algo bom para conhecer mais de Ti pelo nosso ajuntamento, pois, Senhor, verdadeiramente é por causa disso que nós viemos neste dia quente. Fala através da Tua palavra viva, habitar em nós e permanecer em nós, para que nós possamos ser moldados e formados, não para o mundo, porém para sermos transformados pela renovação do Espírito, na forma do Filho de Deus. Nossos corações tremem quando nós pensamos, e a alegria inunda nossas almas de saber que nós podemos ser chamados filhos e filhas de Deus, e nós permanecemos na própria beira da sua segunda vinda. E todas as nações e reinos tremendo sob nossos pés, todas as coisas do mundo estão desaparecendo, porém, sabendo que algum dia ele virá e nos levará a um reino aonde nunca haverá fim, ou nunca será mudado. É de pensar que nós somos agora os súditos daquele reino. Deus, circuncida hoje nossos corações e ouvidos pelo Espírito Santo, através da lavagem da água da palavra, pois nós pedimos isto em seu nome e para a sua glória. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Aleluia. Vamos então aqui agora, depois da oração, no parágrafo 3. Eu desejo chegar no assunto esta manhã, pois eu iria falar algo um pouquinho diferente se fosse ser um culto de cura. Porém, nós anunciamos que os cartões de oração seriam dados às 8, até 8:30, ou 9 horas. E somente Billy chegou em casa há poucos minutos atrás e ele disse que quase não havia ninguém aqui. Dessa forma, ele não distribuiu os cartões de oração. Assim que nós iremos... Eu pensei em tomar este assunto de uma igreja enganada pelo mundo. Eu desejaria ler um pouco agora do livro de Juízes, o capítulo 16, começando o verso 10. E disse Dalila e Sansão: eis que zombastes de mim, e me disseste mentira. Ora, declara-me agora em que poderias ser amarrado. E ele disse: se me amarrares fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias
estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como fios, e disse Dalila: Ah, Sansão, até agora zombaste de mim, e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora onde poderias ser amarrado. E ele lhe disse: Se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os licos de uma tela. E ela os fixou às estacas e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então acordou do seu sono e arrancou as estacas das tranças tecidas juntamente com o liço da tela. Então ela lhe disse: Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo do meu coração. Não estando comigo do meu coração. Já 3 vezes zombastes de mim e ainda não declarastes em que consiste a tua força, e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. Eu fiquei pensando assim, né? Se fosse você, né? Se fosse eu, você não pensaria: mas que interesse tem essa mulher em saber onde está a minha força? Não era para se desconfiar, né? Um pouco? Era para se pensar, mas qual é o interesse dessa mulher descobrir onde está o meu segredo? Porque o título da mensagem é Uma Igreja Enganada pelo Mundo, não é? E a escritura que nós lemos diz que o Deus deste século cegou o entendimento. Só que lá diz dos incrédulos. Mas incrédulo é aquele que descreu da palavra de Deus. Aí nós cometemos o pecado de incredulidade. Você se lembra que em uma outra escritura, em cultos anteriores, o Senhor Jesus Cristo disse para ele: Qual de vós podeis me acusar de incredulidade? Porque incredulidade é quando se descrê da palavra. E por que ele não atinou para isso? Não é? Nós já sabemos, porque ele estava enamorado de Dalila. Dalila era uma mulher imprópria para ele se casar. Ela não era da fé. E isso já foi falado aqui, o Espírito Santo está trazendo outra vez à linha isso. Você que é um cristão, que crê na mensagem, se você se casa com uma moça que não é da fé, você está com o seu entendimento cegado, igual Sansão, não é? Você está com o seu entendimento cegado, a moça também. Se ela se casa com um rapaz que não é da fé, ela está com o seu entendimento cegado. E quem cega é o Deus desse século, porque Sansão tinha seu entendimento cegado. Não era possível, não é? Por que ele não foi arrumar uma namorada entre as judias? Não é mesmo? Ela era amiga dos filisteus. Tanto é que quando ela dizia: Sansão, os filisteus vêm sobre ti, os espias já estavam lá na recâmara, na câmara, lá no lugar apropriado, espiando. Se ele realmente tivesse perdido a força, eles atacariam. Mas é por isso que o profeta colocou esse título: Uma Igreja Enganada pelo Mundo. É muito triste quando a igreja é enganada pelo mundo. E ela tem sido enganada pelo mundo, a igreja. Mas a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela não dá ouvidos para o mundo, não. Ela só dá ouvido para o noivo dela. Aleluia. Glória a Deus. Bem, e sucedeu que tendo importunado ela,
todos os dias com as suas palavras e molestando-o. Meu Deus, ele devia ter acordado, falando, deixa eu cair fora dessa mulher, porque ela é uma cobra, ela é uma serpente. Ela quer me trair, né? Então ela já tinha molestado ele por todos os dias, e a sua alma se angustiou até a morte. E descobrindo-lhe todo o seu coração, e disse-lhe, nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como outros homens. Agora vejamos uma coisa. Ela não desistiu. Ela representa o diabo, a Dalila. Ela não resistiu, ela ficou teimando. E ele desistiu de resistir. Olha só que coisa. Então você pode prestar atenção nisso. Quando se ajuntam um crente com um descrente, principalmente no casamento, se Deus não tiver misericórdia, o crente se desvia. Nunca o incrédulo se converte. Mas isso é tão certo como nós estamos aqui falando essas coisas agora. Porque depois, é claro que Deus não vai perder nenhum de seus filhos, mas aí a pessoa que se desviou, que entregou seu segredo para o mundo, para aquela pessoa traidora, né? Essa pessoa não vai se perder, ela vai voltar. Mas ela volta machucada. Ela volta tremendamente marcada. Mas vamos aí, né? Vamos mais aqui. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobria todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo, subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ele e buscaram o dinheiro trouxeram o dinheiro na sua mão, que era para dar para Dalila, para pagar a prostituta, né? Trouxeram o dinheiro na sua mão, então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem e ele raspou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. Aleluia! E ela, tradutor, começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono, e disse, sairei ainda essa vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor... Oh, meu Deus! Eu não consigo manter a minha emoção quando eu vejo isso. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Oh, meus irmãos, que tristeza, que amargura é saber que o Senhor se tem retirado de alguém. O Senhor se tinha retirado dele. Oh, meu Deus! E agora, eu desejaria ler texto para este assunto encontrado no livro de Apocalipse, o capítulo 2, começando com os versos 21 e 23. E dei-lhe tempo para que se arrependesse das suas prostituições, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos,
e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Você prestou atenção aqui, não é? Você está atento, com certeza. Você prestou atenção que a prostituta, a Dalila, do século XX, do século XXI, não é? O Senhor vai ferir ela de morte, não é? E aqueles que se prostituíram com ela, deixa eu voltar um pouquinho aqui, a primeira organização foi a Igreja Católica, e então veio a Igreja Luterana, a segunda organização, não é? Quando eles se organizaram na Igreja Católica para fazê-la uma organização, um dia houve um grito: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Isso é para a igreja, né? Também. E o Sansão quebrou as cordas da atadura da Igreja Católica. E Martinho Lutero saiu com a organização. Então, eles ataram a igreja com uma outra corda, como Dalila fez. E eles começaram, ao invés de ter homens chamados por Deus, homens que fossem chamados pelo Espírito Santo, possivelmente não sabiam o seu abecedário. Porém, eles conheciam a Cristo. Então a igreja se tornou elegante e modelada segundo os oradores políticos, e eles tinham que dar aos seus pregadores grau de doutor. Todos tinham que ser um doutor em divindade. Isso foi uma outra corda que atou a igreja. Os homens saem e estudam, cada seminário tenta produzir um estudante melhor para que, desta forma, suas igrejas possam vangloriar-se. Nosso pastor é um doutor em divindade. E o que eles fazem? Um tenta ter mais conhecimento do que o outro. Bem, isso não significa nada nos olhos de Deus. E não há nenhuma necessidade para que nenhum homem tente tomar seu conhecimento mundano e alguma vez agradar a Deus com isso. Isso é uma abominação aos olhos de Deus. Você nunca agradará a Deus com ambições mundanas e conhecimentos, porque é inimizade para Deus. Diz a Escritura, ele não pode fazer isso. Aleluia. E cada um tenta ter todo o conhecimento. Eles sabem exatamente o que fazer e as palavras a dizer, e isso somente se torna uma oratória política, ao invés de uma mensagem em demonstração de poder do Espírito Santo, que aprofunda nos corações dos homens e revela o pecado. Eles são treinados para discursos políticos e nós não necessitamos disso. Paulo disse, a palavra nos veio não somente, o evangelho em palavra somente, porém, pelo poder e pela manifestação do Espírito Santo. Aquilo trouxe o evangelho demonstrando os poderes do Espírito Santo. Porém, todos estes homens saem para os seminários e eles aprendem grande educação, como eles devem permanecer perante as pessoas, como eles devem se apresentar, como eles devem se vestir e como ele deve atuar. Eles nunca devem usar a gramática errada,
Agora, isso está bem para uma oratória política, porém, nós não estamos atrás dos encantos das palavras de homens. Paulo disse: o evangelho que eu prego não veio daquela maneira, porém, veio através da restauração do Espírito Santo e do poder de demonstrações. Não vem por uma oratória feita corretamente, para que sua sabedoria esteja, ou sua confiança esteja na sabedoria do homem, né? Porém, isto vem através das demonstrações do poder de Cristo ressuscitado. Esse é o Evangelho, para conhecê-lo no poder de sua ressurreição. Aleluia! Glória a Deus! Outro dia mesmo, num culto anterior a este, os irmãos que estavam acompanhando perceberam, quando o Espírito Santo toma o controle da situação, você se esquece do português, você se esquece da postura, né, da ética, você se esquece de tudo aquilo, porque aquilo ali, aquelas coisas, têm que ser controladas pela mente. Não fala errado, nenhuma palavra sem o português correto, não fica em posição errada, fica certinho, mas isso daí tem que ser controlado pela mente. Enquanto nós ocupamos a nossa mente a isso, nós atrapalhamos o Espírito Santo a entrar na nossa mente. Porque você sabe que o Espírito entra pela mente. Aí depois ele desce para a alma, desce para o coração, né? Então é isso, a gente tem experiência própria sobre essas coisas. Bom, cada um tenta pensar que ele é um pouquinho mais inteligente do que o outro. Cada denominação, os metodistas dirão: nós temos o homem mais inteligente. Os batistas dirão: e a Igreja de Cristo, e assim por diante, todos eles, nós somos os mais inteligentes. Nosso povo, nós não deixamos somente o homem comum ir pregar o Evangelho. Porém, eles os selecionam com cuidado. Ó Deus, tem misericórdia, os selecionam com cuidado. Se eles estão doutrinados com sua certa doutrina, então eles os põem na igreja. Deus não pode tocar nisso, né? Deus não pode nem mexer nisso, nem pôr a mão nisso, porque eles estão adestrados conforme as regras daquela organização. Deus não pode falar nada mais que não seja de acordo com as regras da organização, não é? Então, Deus não pode tocar nisso em nenhuma maneira. Eu desejo alguém que pregue para mim, que tenha sido selecionado com cuidado pelo Espírito Santo. Aleluia. Eu desejo alguém que pregue para mim, que esteja... É o profeta que está dizendo, né? Eu desejo alguém que tenha sido selecionado para pregar para mim pelo próprio Espírito Santo. É isso que você deseja, não é? É isso que traz o refrigério na alma. É isso que traz os sinais que acompanham a palavra. Aleluia! Glória a Deus! Que Deus tenha levantado, não selecionado pelo homem ou denominação, todo conhecimento. Eles dizem: nós conhecemos tudo a respeito disto. E alguns deles não sabem o primeiro alfabeto do Espírito Santo. São doutores, não é? Formados em universidades, em seminários e tudo, pós-graduação e tudo. Mas o profeta está dizendo aqui: eles não sabem nem o primeiro alfabeto do Espírito Santo. Eles negam isto. Isso me lembra de um pequeno livro que eu li um dia na Califórnia,
por volta de 10 anos atrás, eu o peguei em uma velha livraria. Eu esqueci quem era o autor. Somente um pequeno livro de 10 centavos. Porém, ele tinha algum bom sentido nisto, ainda que ele parecesse que fosse por brincadeira e disfarçadamente. Porém, eu encontrei algo ali dentro que pareceu como Deus para mim. E uma destas pequenas histórias começava desta maneira. Numa manhã, num grande galinheiro, havia um certo pequeno galo que pensava que ele tinha todo o conhecimento que havia para se saber, de forma que ele voou sobre uma caixa e bateu o seu pequeno bico ali, na caixa. Bateu seu pequeno bico ali na caixa, que 4 ou 5 vezes, moveu para trás a sua pequena cabeça, assim, Moveu para trás a sua pequena cabeça e cantou como você nunca ouviu um galo cantar, e os outros, ele atraiu a atenção deles. E ele disse: damas e cavalheiros deste galinheiro, eu gostaria de falar a todos vocês nesta manhã sobre algum grande programa educacional que nós temos recentemente designado. Disse: eu tenho exigido muito conhecimento em meus estudos. Quando ele puxou seus pequenos óculos sobre seu bico e ele disse: eu tenho decidido que nós, galos, podemos melhorar a nós mesmos através de mais conhecimento. Portanto, eu lhes poderei dizer que onde se nós cavarmos e trabalharmos num certo curral ou buraco, nós encontraremos uma certa vitamina que nos fará cantar melhor, penas mais bonitas e eu lhes posso dizer como nós podemos melhorar a nós mesmos em muitas diferentes maneiras. E as franguinhas, com suas cristinhas vermelhas, elas somente cacarejavam e diziam: não é ele um amor? O galo, As franguinhas ficaram assim, desculpa a expressão, ficaram caídas por causa dele, Não é ele um amor? E elas certamente o admiravam. Ele é um galo tão brilhante, me lembra de algum desses pregadores de seminário aqui. Um homem tão brilhante, não há necessidade de nós ficarmos à toa com o restante do galinheiro. Nós todos deveríamos ir com ele. Bom, deixa eu ver aqui. Bom, acho que eu vou ler mais o 22, porque senão não termina. Pensei que ia demorar muito para ele falar, O 22. Então ele diz assim: bem, antes do pequeno sujeito chegar a encerrar a sua palestra, houve um outro pequeno galo que não tinha penas tão brilhantes, vindo correndo do resto do galinheiro, disse: rapazes, só um momento. Eu acabei de ouvir o último boletim no rádio. O frango subiu 4 centavos por libra, 450 gramas, 4 centavos por libra. Nós iremos ao matadouro amanhã. Que bem irá o seu conhecimento lhe fazer? Amém, Deu para entender a história, O galo, então, assim, muito visionário, muito ambicioso, queria mais conhecimento. Então ele disse: se nós cavarmos um buraco ali, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, nós vamos encontrar uma vitamina, nossa voz vai ficar muito melhor do que a dos outros galos, dos outros terreiros por aí, Então nós vamos ser maiorais aqui, Aí de repente as meninas
cacarejavam, quer dizer, as franguinhas, né? Cacarejavam e diziam, mas não é ele um amor? Olha como que ele é lindo, olha, é brilhante, olha que coisa, olha que gesto bonito, né? As franguinhas. De repente veio outro galo e disse, amigos, rapazes e meninas, presta atenção nisso, escutei no rádio que amanhã o frango vai subir tanto de preço, né, que tá para trás aqui, tanto de preço, e amanhã todos nós estaremos no matadouro para sermos vendidos por causa da valorização do preço da carne. O que valeu a sabedoria? O que valeu o conhecimento? Né? Então, que Deus nos ajude. Nós paramos no parágrafo 25 e, se o Senhor nos permitir, nós continuaremos, então, no próximo culto do parágrafo 23 em diante. Agora nós vamos orar agradecendo a Deus, não é? Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos o Senhor em nome de Jesus Cristo pelas bênçãos alcançadas, pelas vitórias, por tudo. Agradecemos porque o Senhor nos tem concedido a bênção de podermos estar aprendendo da Tua palavra, Senhor. Como disse o profeta, nós não estamos num piquenique, não estamos aí num passeio, nos divertindo, nós estamos aprendendo porque nós estamos sendo treinados para a guerra, ele disse. Cristão guerreiro que luta constantemente contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, agradecemos por todas as bênçãos e fica com os teus filhos, guarda cada um debaixo da tua misericórdia, para a glória do teu santo e bendito nome. Amém. Amém. Deus continue nos abençoando. Então, se você acabou de ouvir e acompanhar o culto, não esqueça de clicar no gostei, não é? E também, se você não é inscrito, inscreva-se, se for da sua vontade, é claro, não é? Inscreva-se para fazer parte da nossa comunidade e assim vai ficando mais popular o canal e também os vídeos, né? Fiquem todos na paz. Deus abençoe a todos. Amém.